Muito bem, olha, em ano de eleição, as pesquisas eleitorais são aí um capítulo à parte no jogo político, alvo de críticas, também de contestações, mas necessárias em seu papel de orientar candidatos na corrida pelo voto e eleitores quanto às chances dos seus escolhidos. As pesquisas seguem cumprindo o seu papel, doa a quem doer. Bom, para conversar sobre como funciona a captação de dados para uma pesquisa de intenção de votos, as margens de confiabilidade, sua importância no processo eleitoral, entre outros pontos, eu converso com o jornalista e diretor do Instituto Escutec de Pesquisa, Fernando Júnior. Bom dia, Fernando. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Mirante. Bom dia, Cabanal. Bom dia, Soares, a série. Bom dia a todos. Prazer. Prazer é nosso. Muita gente critica as pesquisas, contestam a sua confiabilidade. A pergunta que eu te faço é, afinal de contas, as pesquisas, elas são necessárias para o processo eleitoral ou elas servem mais para beneficiar ou prejudicar os candidatos? Polêmicas sim, né? Necessárias também. Necessárias sob dois pontos de vista. O ponto de vista da necessidade que as campanhas têm, os candidatos, através de pesquisas como ferramenta de trabalho, executarem a sua campanha, né? Normas, atitudes e até propostas, muitas das vezes são baseadas em pesquisas quantitativas, qualitativas. Em relação à divulgação delas, exatamente por serem feitas e pelo princípio constitucional do direito à informação, elas são divulgadas. Já tivemos várias contestações, o Congresso já tentou mexer no tema, algumas sugestões de proibição, prazos, lapso temporal até a data das eleições, mas até então não prosperaram essas iniciativas de proibir as pesquisas eleitorais. Entendo que elas são necessárias sim. Já fazem parte, né, de todo o cenário. Veja bem, com a proximidade, quanto mais perto a gente chega da eleição, a eleição começa a ser discutida nos bares, nas esquinas, nas salas de aula, enfim, em todos os ambientes. E é bom que seja assim para o processo democrático. E as pesquisas fazem parte desse jogo. Olha, apesar de serem muito contestadas, os institutos sérios, via de regra, eles se aproximam bastante dos resultados finais, claro que tem exceções, mas eu te pergunto, como o eleitor pode identificar se um resultado de uma pesquisa tem fraude, tem indícios de que não está retratando a realidade? Em primeiro lugar, a escolha da informação. Você usou a palavra correta. Institutos sérios, empresas sérias, que seguem metodologias, seguem planos pré-estabelecidos, que são muito conhecidos, até muito discutidos. Em primeiro lugar, isso. A história das empresas, né, a história em outras eleições, o nível de acerto que essa empresa teve, e a partir daí o eleitor pode perfeitamente fazer o seu juízo de valor em relação à confiabilidade ou não daquele trabalho. Sim, mas existem outros indícios, além do próprio Instituto, no resultado, nos percentuais, nas perguntas dos questionários? Veja bem, Cabalau, vamos tirar, por exemplo, São Luís do Maranhão, né? Estamos aqui em São Luís. Nós temos já, desde o ano passado, curvas bastante estáveis em se tratando da posição dos principais candidatos. Eduardo na faixa dos 40, Duarte e Neto Evangelista ali dividindo a segunda posição, e depois alguns candidatos de 5 para baixo. Essas linhas têm se alterado muito pouco de instituto para instituto. Nesse momento? Nesse momento, claro. Então, não havendo nenhum fato, não havendo nada que justifique, vamos dizer que um candidato disparasse aí 10, 15 pontos na frente. Alguma coisa estranha poderia ter acontecido. Então, existe o time, né? Existe alguns fatores que permitem com que o eleitor de uma cidade ou de outra tenha uma ideia. Em algumas cidades, vamos dizer assim, a aprovação ou desaprovação do prefeito, ela é tão clara, é tão perceptível, que se uma pesquisa aponta numa outra direção, um exemplo, um prefeito desaprovado por 70% de uma população de uma cidade de 20 mil eleitores, de repente aparece uma pesquisa e ele sendo aprovado por 40%. Então, há o time que os eleitores podem usar para medir a seriedade ou não daquele levantamento. Uma pergunta que eu acho que é minha, mas também de muitos dos nossos telespectadores. Quando você pergunta para uma pessoa, qualquer pessoa, sim, se ela já foi entrevistada para uma pesquisa, geralmente a resposta é negativa. Eu mesmo nunca fui entrevistado por nenhuma pesquisa. A pergunta é, como se dá a escolha desse universo que vai ser pesquisado, vai ser abordado para a coleta de dados?
Dependendo da cidade, essa pergunta pode ou não ser respondida sim ou não. Em se tratando de São Luís, nós temos aí mais de 1 milhão de habitantes, mais de 700 mil eleitores, e as amostras são sempre de 1.000 entrevistas, no máximo 2.000 entrevistas. 1.000 entrevistas para uma margem de erro aí de 3%, 2.000 entrevistas para uma margem de erro de 2%. Evidente que se dilui muito esses entrevistados. Mas eles são escolhidos tanto por setores censitários, ou seja, a região geográfica onde habitam, como também pontos de fluxo. Muitas das vezes você tem que recorrer a esse tipo de entrevista para poder ter o pulso da população economicamente ativa. Então, é uma espécie de sorteio. A pesquisa é feita por telefone, é abordagem presencial? Como está acontecendo, ainda mais em tempo de pandemia? Como está sendo esse ano? Durante a parte, vamos dizer, mais crítica da pandemia, nós fizemos alguns trabalhos, alguns deles, inclusive, aqui para o sistema, por telefone. Mas a partir de quando, mês de julho, começaram a abrir o comércio, as atividades começaram a retomar, passamos também, com os devidos cuidados, evidentemente, máscara, gel, álcool gel e tal, a fazer as entrevistas presenciais, de forma que agora todas as pesquisas estão sendo feitas de forma presencial, embora o instrumento telefone ainda possa ser utilizado por uma outra empresa. Fala-se muito que é possível manipular dados de pesquisa. Vou citar um exemplo. Por exemplo, uma pesquisa que é feita em uma determinada área específica, onde um candidato é muito bem quisto neste lugar, ou não, para que o dado seja previsível. Isso acontece de fato? E aí, já embarcando de carona nessa primeira pergunta, como é que é feita a escolha desses setores, desses pontos, desses nichos, para se aproximar de fato da realidade de uma cidade inteira? Muito bem, Cavalau. Uma pesquisa, exatamente pelo custo-benefício, ela se utiliza 90% dos trabalhos hoje no país, no Brasil. Dos principais institutos, Ibope, Datafolha, Census, etc., aos daqui, o tipo de amostra que se utiliza é uma amostra que a gente chama de amostra não probabilística por cotas. Então, essas cotas elas são estabelecidas geograficamente, quando são escolhidos os setores censitários onde a entrevista será realizada. É um ponto que, ao ser feito esse sorteio, nenhum candidato pode ser beneficiado, embora saiba-se que alguns candidatos têm uma força maior neste ou naquele setor da cidade. Mas é sorteio? Sim, é sorteio. Então, o sorteio, aí entra a lei da probabilística, ele pode favorecer esse candidato aqui e desfavorecê-lo numa outra região, proporcionalmente àquela amostra que é feita. Então, quando essa amostra é cuidadosa, feita de forma técnica, planejada, dificilmente ela vai beneficiar A, B ou C. Mas é possível que uma pesquisa centralize um local específico, um instituto? Eu não estou falando dos institutos que seguem tecnicamente esse processo, mas é possível que uma pesquisa faça uma pesquisa em determinado bairro, em determinado local, para beneficiar? Isso acontece ou é mito? Não, para beneficiar seria uma fraude, né? Se você estabelecer uma amostra e tentar favorecer o candidato B no setor X, estaria estabelecida aí uma forma de fraude, né? Com certeza. Mas, quando isso é feito, tem que ser informado, segundo as normas do TSE, tem que ser informada no plano amostral. Você pode perfeitamente fazer uma pesquisa apenas na região, exemplo, Itaquibacanga, né? Lá a situação dos candidatos vai ser fulano, tantos números, mas no plano amostral tem que identificar. Pesquisa realizada apenas entre os eleitores do setor Itaquibacanga. Perfeito, não pode generalizar uma pesquisa setorizada. Isso, perfeitamente. Fernando, uma última pergunta. Por que existem somatórios de percentuais que não batem com os 100%? Vê se o telespectador me entende. Às vezes você soma o percentual que foi divulgado e dá mais de 100%, que contraria a lógica matemática. Por que acontece isso? Não, veja bem, o mais de 1% normalmente é 101%, Sim, ou menos de 1%, que seja, 99%. Mas é mais. Muito bem, é que as empresas, elas se utilizam hoje de programas de computador, softwares, bem sofisticados, né? No caso SPSS, Spank, não propriamente esses programas, vamos dizer o Excel, você fazer nenhuma propaganda da Microsoft, né? Sim. Nesses programas Excel ou até numa calculadora linear,
100 vai ser sempre 100. Mas, em função de arredondamentos de casas decimais, esses valores nesses softwares podem chegar a 99,9 ou 101, em função desses arredondamentos. Veja bem, se você olhar algumas empresas, elas dizem candidato X 12,6, outras utilizam 12,06. A maior parte das grandes empresas já aboliram as casas decimais. Não em função disso, mas para um melhor entendimento do eleitor. Não faria muito sentido você dizer que candidato tal tem 0,5%. Normalmente não pontuou, fica abaixo de 1%. Ok, está aí. Bom esclarecimento. Fernando Júnior, diretor do Instituto Escutec, muito obrigado por nossa conversa. Eu que agradeço a oportunidade e estamos às ordens. Muito obrigado. Um abraço. De volta com vocês, Soares.